A paz do Senhor, meus irmãos, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, lição de número 12. Estamos aqui bem próximos ao fim dessa lição e hoje nós vamos falar especialmente sobre o verdadeiro sentido de serem dois em um. Aí nós temos aqui o texto de referência, são textos bem conhecidos em Mateus 19 e 1 Coríntios 5. Mateus 19, versos 5 e 6 diz: E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Aí eu quero frisar aí, por causa da lição, a expressão e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. 1 Coríntios 7,5: Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente para a vossa incontinência. Introdução diz: serem dois uma só carne sempre foi mal interpretado. O verdadeiro amor envolve corpo, alma e espírito. Então essa lição é interessante que o autor ele vai pegar essa expressão uma só carne e vai levar para esses três âmbitos da existência humana, né? Corpo, alma e espírito. A gente é um ser tricotômico, ou seja, a gente tem um corpo, tem alma e tem espírito. E essa unidade, quando a gente se casa e torna uma só carne, essa união vai se fundir nesses três aspectos: corpo, alma e espírito. Bem interessante, né? Dá para a gente usar ilustrações, gravuras, desenhos para simbolizar o homem de maneira tricotômica e em cada parte dessa, um tópico da lição vai estar trabalhando. Tópico 1, tópico 2 e tópico 3, em cada um desses aspectos, e a junção deles vai levar a gente a entender melhor essa questão de sermos uma só carne, onde dois se fundem em um. Não há mais espaço para individualismo, egoísmo, egocentrismo. Tópico 1 diz: a união precisa estar no corpo. Então, o tópico primeiro vai falar sobre o primeiro aspecto dessa tricotomia humana, o corpo, e vai levar a gente a entender por que nós somos uma só carne, e aí vamos começar pela parte material, pela parte física, que é o corpo. Unidade física, o corpo. A unidade física busca o prazer com a pessoa amada, a geração de novas vidas e a perpetuação da raça humana. Então, esse, gente, é um dos objetivos da gente se casar. O problema é que tem muita gente que vai parar aqui no corpo. Ele vai se casar por prazer. Muitas famílias, antigamente, não sei se você conhece histórias aí do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, que diziam que as pessoas antigamente se casavam por um contrato familiar. Então, a minha família vai me levar a casar com uma moça da outra família, e aí os nossos pais fizeram esse arranjo matrimonial e eu vou me casar com uma pessoa que eu nem conheço. Porque o objetivo ali deles é essa unidade física para geração de filhos, para que a gente possa somar patrimônios. E isso acontece também até hoje lá no Oriente Médio, em outros tipos de religião, em outras culturas, em que a moça vai se casar com o homem apenas para perpetuar aquela raça, apenas para dar continuidade à raça. E a gente vai perceber que isso é apenas um aspecto do relacionamento, né? Que a gente vai se casar para questão de prazer, de filhos, para geração de novas vidas, para perpetuação da raça humana, e isso é bom, foi Deus que criou isso. Mas a gente vai ver durante essa lição que não é só para isso que o casamento existe. No início, era somente Adão, depois Deus fez Eva.
Em seguida de dois, Deus manda voltar a ser novamente. Unir-se dá a ideia de ser colado, grudado, um ao outro. Quando você desmembra algo colado, há ferimentos e cicatrizes de ambas as partes, numa alusão de como estreitou o relacionamento conjugal. Mas o propósito de Deus para o casamento é algo muito mais sublime do que unir os corpos. Para exemplificar isso aqui, em alguns casamentos que eu faço a celebração, eu sempre gosto de usar esse exemplo, né? Você cola duas folhas, né? Uma folha, eu tento arrumar uma folha azul, ou você imprime ela em algumas coisas para simbolizar a parte azul, que é o homem, uma folha rosa para simbolizar a mulher. E você gruda elas com cola, coloca cola e cola essas duas folhas. Aí eu sempre faço isso, né? Em alguns casamentos que eu vou celebrar, eu levo essas folhas e mostro para eles, ó, essas folhas antes era apenas uma folha rosa e essa folha azul, simbolizando aqui o homem, simbolizando aqui a mulher. Mas a partir de agora, deste casamento, vocês vão ser fundidos. Aí eu mostro uma outra folha que já está colada, né? Mostra essa folha colada para eles. E aí na frente deles eu tento rasgar, desconectar uma da outra. E aí você vai ver que pode ser até que despregue uma folha da outra. Só que o que vai acontecer? Vai rasgar, vai ferir, vai trazer prejuízos. Aquela folha nunca mais vai ser a mesma. Ela vai ser marcada para sempre. Embora eu possa até conseguir descolar uma da outra, mas sem rasgar, sem deixar marcas, sem deixar manchas, sem deixar fragmentos, será impossível. E aí assim eu mostro para aquele casal que essa decisão que eles estão tomando é uma decisão para o resto da vida. Por quê? Por mais que um dia, por diversas circunstâncias, eles venham se separar, eles estarão para sempre marcando a vida um do outro. Então é uma decisão extremamente importante, né? É um momento que eles estão muito felizes, estão ali comemorando, mas a gente não pode deixar de falar essas verdades. E essa lição também veio para nos ajudar neste aspecto. 1.1. Precisam estar conectados no corpo. O corpo é a sede da alma e do espírito, ou seja, onde o corpo é apenas uma parte material, né? Sem a alma e sem o espírito, esse corpo ele volta a tombar para a terra, ele voltará ao pó. Mas com espírito e alma, aí há uma vida, há uma, há uma vida inteligente. Não é só uma vida, é uma vida inteligente. Diferente dos animais que vão ter o corpo e vão ter, quem sabe, a alma, mas não tem o espírito. Não tem esse espírito que Deus deu, esse fôlego de vida dado por Deus. Nós somos diferentes dos animais. Nós temos essa vida inteligente. Nós pensamos, raciocinamos e nos conectamos com Deus por meio do espírito e da alma. E a gente está estudando o corpo, que é a sede, onde abriga o espírito e a alma, e este corpo deve fazer essa conexão entre um outro corpo, que é o nosso cônjuge, a pessoa a qual nós estamos ali nos relacionando. O corpo entra em contato no âmbito físico. A união do corpo, a entrega física de uma forma responsável, consensual e com amor. Adão disse que Eva seria ossos dos seus ossos e carne da sua carne. Agora, casados, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Da mesmo modo, o marido, porque um passa a ser do outro e vice-versa. No casamento não se faz guerra de sexo, nem barganha, deve ser de livre e espontânea vontade, sem coação. Mas a partir de agora, não se pode defraudar, tirar, suprimir, esconder, evitar um ao outro, senão por consentimento mútuo e por algum tempo para se aplicar à oração e consagração. Paulo recomenda que se isso acontecer, que se junte novamente e rapidamente, para que Satanás não tente por causa da incontinência, falta de controle, dificuldade de segurar o apetite sexual. Porque a gente está no tópico primeiro falando do corpo. Então, o corpo ele vai ter necessidades sexuais, né? Um em relação ao outro. Nós vamos ter essa necessidade. E quem tem que suprir essa necessidade é um suprindo o outro dentro do casamento.
Então é um perigo quando a gente deixa de suprir essa carência do nosso esposo, da nossa esposa, do nosso cônjuge, porque se a gente não supre isso dentro do casamento, fisiologicamente, a gente vai ter que lançar isso, desenvolver isso de outra forma. É aí onde acontece uma boa parte dos divórcios, das traições, as pessoas que têm uma relação extraconjugal, porque elas vão ter que dar vazão a esse âmbito humano, sexual, físico, né, fisiológico, e é criado por Deus. Deus criou isso na gente. Então a gente precisa se relacionar para, através um do outro, no casamento, a gente poder satisfazer um ao outro, tá? Então o apóstolo Paulo recomenda, se vocês forem ficar um tempo sem praticar essas relações sexuais, que seja por consentimento mútuo e por pouco tempo para vocês se dedicarem à oração. Porque senão, se a gente estende isso demais, ou até por birra, por contenda, por discórdia, e a gente estende demais, a gente está dando espaço para Satanás entrar. E quando ele entra, ele vem para arrebentar com tudo, porque ele sabe que um relacionamento desfeito vai trazer aquele fragmento que eu falei, né? As folhas vão se separar, então elas vão ter rasgados, vão ter ferimentos, vão ter marcas que vão carregar. Aí eu me relaciono com uma outra pessoa num outro casamento aqui cheio de marcas, e essa outra pessoa também vai se relacionar lá no outro casamento dela cheio de marcas. Então agora a gente tem uma família que se desfez, o diabo ganhou, e agora duas novas famílias que estão se fazendo, estão sendo reconstruídas, mas com fragmentos. Possivelmente o diabo também já começou a levar vantagem nesses dois outros casamentos. Então são três famílias aqui que ele pode facilmente estar levando vantagem. Então a gente precisa tampar, travar todas essas brechas aí, né? E aí um comentário aqui, que eu vou trazer vários dessa lição para esse vídeo, porque são vários comentários que essa lição traz que eu julgo importante a gente trazer, tá? Tem alguns comentários que a gente não coloca para a lição não estender muito, mas esses comentários dessa lição especialmente, eu recomendo que você leve aí para a sua aula, tá bom? Cuidado com o seu casamento. Cada um tem o seu limite. Precisa de acordo nessa área. Não pode haver egoísmo, deve haver uma pista de mão dupla, reciprocidade. A junção dos corpos é tão real que, quanto a uma gestação, o filho que nasce contém DNA, sangue dos dois. Normalmente puxam as características físicas dos pais, porque se fundiram em um. Olha só o tanto que essa questão do casamento, fisicamente, fisiologicamente, ela é tão importante que os filhos que virão dessa relação serão uma mistura dessa junção, né? Vai puxar os olhos da mãe, vai puxar o jeito do pai, vai puxar a personalidade da mãe, vai puxar a cor de pele do pai, e com essas características será a junção entre um e outro, vai ser a vinda dessa nova criança que vai surgir, né? A importância da união dos corpos é tão grande que os filhos passam a conter a informação genética e hereditária dos pais como resultado dessa união. Porque, assim, por mais que a gente se relacione com uma pessoa com a outra e vai puxar mais características de um lado, que tem criança que puxa mais característica do pai, tem outras que puxa mais da mãe, mas se a gente for olhar num conjunto de características, tanto de olhos, de pele, de personalidade, a gente vai perceber que é mais ou menos dividido, né? Um pouco do pai e um pouco da mãe. E a gente até diz, nossa, mas essa criança tem um jeito todinho da mãe, mas é a cara do pai. Então a personalidade é da mãe e a cara do pai, e vice-versa, né? Por causa dessa unidade, né, de corpos que vai se fundir, e essa fundição vai gerar vida, e essa vida vai trazer características de ambas as partes. Que comentário excelente esse aqui, vale a pena a gente trazer para a nossa aula, se tempo hábil você tiver por aí, não é?
1.2 Fatores que influenciam uma só carne. Para que uma carne funcione, precisa de Deus, precisa de amor, precisa de responsabilidade, precisa de diálogo, precisa de renúncia, precisa recuar em uma decisão ou um projeto quando os mesmos forem prejudicar um ou outro, recua com um gosto amargo para mais na frente avançar com sabor de mel. Uma carne cuida, ama, respeita as necessidades e auxilia. Uma carne não se restringe ao ato sexual apenas. Vai além disso. O casamento também funciona como companhia, estar juntos. Não é bom estarmos só. A solidão é horrível e deprimente. O casamento também funciona como companheirismo. Modo solidário, amistoso, cordial, bondoso e leal no convívio entre duas pessoas. E aí eu faço aqui uma um acréscimo de vários exemplos que eu conheço. Talvez você conheça vários exemplos de casais que se casaram, tiveram uma vida sexual ativa, tiveram filhos e se cumpriu tudo que a gente está vendo até agora na lição. Mas o que que acontece? Às vezes uma das partes adoeceu, ficou tetraplégica, paraplégica, teve doenças que inabilitam a pessoa a manter relação sexual com a outra. Então, se a gente casar pensando só nessa parte do corpo, por isso que a lição não vai parar no corpo, ela vai para a alma e vai para o espírito, porque se a gente casar só para satisfazer as necessidades sexuais um do outro, a gente está fadado ao fracasso. Nosso casamento já vai entrar fadado ao fracasso. Por isso que lá nos votos matrimoniais a gente diz que é na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, a gente vai estar junto. Se a gente entrar no casamento pensando só nos prazeres que um pode proporcionar ao outro, essa frase que a gente prometeu, esses votos, a gente não vai conseguir cumpri-los. Por isso que daqui a pouco a gente vai falar sobre a alma e o espírito, porque essa junção ela precisa ser completa. Vamos aqui para mais um comentário dessa lição que eu achei top, internacional, muito bom mesmo. As características da personalidade são pessoais e intransferíveis. Da mesma forma, o temperamento varia de pessoa para pessoa. Não se muda temperamento, mas com esforço se controla. Então a gente não muda o temperamento de uma pessoa, a gente só controla. Então eu sei que eu sou uma pessoa sanguínea, eu sei que eu sou uma pessoa colérica, melancólica, fleumática, né? Como diz aqui na lição. Então a gente precisa saber se conhecer. Para que eu possa me controlar, eu preciso me conhecer. E existem várias ferramentas na área da psicologia que ajudam a gente a se conhecer. Existem até irmãos e irmãs na igreja que estão trabalhando com isso, estão se profissionalizando nisso. Então, se a gente se conhece, a gente consegue controlar melhor os nossos sentimentos. Até a gente pode comparar uma pessoa que compra um carro e ela compra um carro que tem um potencial muito grande, um carro que tem diversas funções. Vocês já viram esses carros que são completos, tem vidro elétrico nas quatro portas, tem teto solar, ar-condicionado, o porta-mala abre com botão, o combustível seu abre com botão também, é multimídia, e ele tem tanto computador de bordo e aquela coisa toda. Imagina você gastar 200 mil num carro, com todos esses recursos, e a única coisa que você usa do carro é aperta o botão e vai, liga o carro, vai para onde você quer e volta para a sua origem, desliga o carro, desce dele e vai descansar. E o carro fica o resto do dia parado. Você não está conhecendo o potencial do seu carro. No dia que você precisar, num perrengue, até para salvar alguém, até para você ganhar velocidade, até para você fazer uma atividade que vai exigir muito desse carro, talvez você não vai conseguir absorver dele os recursos que ele tem para te entregar. Assim também é o nosso corpo. Nós somos pessoas extremamente complexas, irmãos. Eu sou uma pessoa complexa, você é uma pessoa complexa, eu sou uma pessoa difícil, você é uma pessoa difícil. Então eu preciso me conhecer.
Você precisa se conhecer. O nosso cônjuge precisa aprender a nos conhecer, para a partir daí a gente poder melhorar a nossa relação. Um tem nervos à flor da pele, se irrita facilmente. A outra dificilmente se irrita ou faz com fragilidade. Interessante aqui, antes de continuar essa leitura, geralmente, né, não, nem sempre, tá, irmãos? Nem sempre, mas geralmente, graças a Deus por isso, né? Deus é muito sábio. Geralmente os casais eles se casam por oposição, né? Então, tem uma pessoa extremamente tímida, calada, silenciosa, e aí ela casa com uma pessoa que fala muito, que se expressa, e você funde essas duas pessoas, dá certinho. Por quê? Porque um vai complementar o outro. O que falta neste, esse aqui tem para complementar. O que sobra nesse, esse aqui está faltando, vai complementar. Então, de alguma forma, com a graça e a sabedoria de Deus, nós vamos complementar um ao outro. Só que a gente precisa, de alguma forma, também fazer a nossa parte no sentido de conhecer a outra pessoa. Porque como é que eu vou completar a outra pessoa se eu não a conheço? Se a gente vive 10 anos dentro da mesma casa e a gente não sabe se o nosso esposo é sanguíneo, se ele é colérico, se ele é melancólico, se ele é fleumático. Tem como, pastor Heraldo, descobrir quais são as minhas características? Tem como. Não precisa, talvez, de você ir até um profissional, porque às vezes é caro. Tem um psicólogo aí na sua igreja? Tem alguém que trabalha nessa área aí? Então, chame essa pessoa, pergunte para ele como você aplicaria ali um questionário. Ao final da aula, aplique um questionário rápido. Num questionário, respondendo ali várias perguntas, a gente já tem como descobrir por alto se a pessoa ela é sanguínea, colérica, melancólico e fleumático. E a partir daí tem as características. Esse psicólogo, esse irmão, ele pode trazer essas características de cada uma dessas pessoas, entregar para elas e elas saberem, olha, eu sou assim, a minha esposa é assim. Então a gente, sendo assim, a gente precisa trabalhar dessa forma. E aí, com certeza, gente, o nosso casamento vai melhorar 1000 vezes mais. Ah, continuando a leitura, a personalidade leva uma pessoa a ser totalmente extrovertida, fala muito, e outra introvertida, fala pouco. Uma pessoa fala alto demais e outra fala baixo demais, né? A gente tem esse exemplo, eu tenho aqui em casa. A minha esposa, ela é extrovertida, fala alto, ela não deixa a conversa para amanhã, ela sempre está falando, ela sempre está se expressando. E eu sou calado, eu sou para dentro, eu sou melancólico, né? Aí eu guardo muita coisa, eu dificilmente falo na hora. Então juntou as duas coisas, deu certinho, porque a gente nunca guarda nada. Quando ela está precisando falar, ela fala e é a hora que eu, mais calado, que deixaria para falar depois, acabo falando também e aí a gente se acerta, tá bom? Então eu gosto de ouvir, ela gosta de falar, então deu certinho, porque aí ela consegue exercitar a questão da fala, ela fala muito e eu gosto de ouvir, ouço muito. Então dá certinho, tá? Deus sabe o que faz, a gente não casa por acaso, a gente casa por um propósito. Deus está no controle de tudo, então a pessoa que a gente está é a pessoa que Deus preparou para nós. Agora a gente precisa saber trabalhar para melhorar cada dia mais. Glória a Deus. Vamos aqui para 1.3. Ao unir-se ao cônjuge, o individualismo é eliminado e a individualidade permanece. Individualismo é tudo aquilo que você pode passar para outra pessoa e não faz. Você não divide, você não reparte, o que é chamado de egoísta. Quando a pessoa só pensa nela, o eu está aflorado, o egocentrismo prevalece e a pessoa quer que tudo gire em torno dela. O amor não busca os seus próprios interesses, diferentemente da individualidade, que são as características da personalidade de cada um. Ninguém pode ser você, algo que não se pode passar para outra pessoa. Ninguém pode fazer em seu lugar, como tomar banho, se alimentar, fazer as necessidades fisiológicas, entre outras coisas pessoais. A individualidade pode ser cativante, o individualismo repugnante. Então, num casamento, não há espaço para o individualismo, há espaço para a individualidade. Eu tenho os meus momentos a sós, eu tenho os meus momentos em que eu tenho que fazer coisas sozinho, tomar banho, por exemplo, me alimentar é uma coisa individual, né? Eu quero estudar para uma coisa X, então você vai estudar,
individualidade. Agora, o individualista, aquela pessoa que só pensa em si, aquela pessoa que quer tudo para ela, aquela pessoa que quer ser o centro das atenções, dentro de um casamento, isso não funciona. Por isso, nós que somos pais devemos preparar também, ajudar os nossos filhos e prepará-los para quando eles se relacionarem, eles não se darem mal no casamento. Por quê? Tem muitos filhos, principalmente nesse nosso tempo, nessa nossa geração, que estão sendo criados muito mimados, que não sabem ouvir um não, não sabem esperar. Tudo é feito de mão beijada, né? Nós que somos pais dessa geração, a gente quer dar tudo para os nossos filhos, né? A gente dá um ensino médio para eles, a gente coloca nas melhores escolas quando podemos, a gente dá a melhor instrução, a gente quer dar o carro quando ele completa 18 anos, coloca ele para tirar a carteira de motorista e leva ele para o trabalho e dá para ele todas as condições, coloca ele na faculdade, paga a faculdade para ele, ajuda ele a passar no concurso, ajuda ele a comprar uma casa própria, praticamente tudo de mão dada. Aí ele vai se relacionar com uma outra pessoa que teve tudo de mão dada. Essa pessoa vai ter que agora, dentro de um casamento, aprender a repartir, aprender a ter responsabilidades dentro desse casamento. Então a gente pode encontrar dificuldades, diferente dos nossos pais que tiveram que, lutar logo cedo para ganhar a vida, tiveram que às vezes abrir mão de uma coisa, abrir mão de outra. Então eles aprenderam a abrir mão logo cedo, aprenderam a ceder logo cedo, aprenderam a olhar sempre para o outro mais cedo, porque a dificuldade da vida os levou para esse caminho. Tá? Então a gente precisa trabalhar e preparar os nossos filhos para que eles não andem no individualismo, para que eles aprendam a repartir, porque no casamento vai ser uma troca, né? E precisa ser uma troca recíproca, porque se só uma parte abre mão e a outra nunca abre mão, um dia isso vai cansar e vai dar problema. Um outro comentário para esse subtópico é: nessa unidade se fortalece os laços do matrimônio. Numa só carne não há divisão, o eu passa a ser nós, os meus amigos passam a ser os nossos amigos, o meu dinheiro passa a ser o nosso dinheiro, o meu carro passa a ser o nosso carro, os meus parentes passam a ser os nossos parentes, a minha igreja passa a ser a nossa igreja, o meu patrimônio passa a ser o nosso patrimônio. Se eu fosse dar essa lição, eu não vou dar essa lição no próximo domingo na nossa igreja, mas se eu fosse dar essa lição, eu colocaria esse slide e pediria às famílias ali presentes, os casais, os irmãos e as irmãs, para dizerem em voz alta todas essas frases entre parênteses aqui. Porque a gente tem que sempre aprender, por mais tempo que você esteja de casado. Eu já tenho 30 anos de casado, mas talvez não está aplicando esse nosso dinheiro, nossos amigos, nosso carro. Eu conheço gente de idade, não se assuste com isso. Eu conheço gente de idade que é casado e ele usa esse pronome meu ainda. É meu carro, é a minha casa, é o meu guarda-roupa. Pessoa extremamente egoísta. Então não se assuste se você vê uma pessoa de idade fazendo isso, tá? Então a gente sempre pode ensinar, a gente sempre pode aprender, tá? Então não deixe de usar esses recursos que essa lição está trazendo para nós também. E aí a gente já vai para o tópico 2, vamos agora passar para um outro âmbito. A gente no tópico primeiro falou sobre o corpo físico, né? Essa parte material do corpo. Agora a gente vai entrar na segunda parte, que é a parte da alma, a parte imaterial, a parte da alma. Em relação ao casamento, a unidade na alma no compartilhamento de pensamentos, experiências e emoções. É preciso que haja no casamento amor, diálogo, cumplicidade, entre outros. Para que o casamento seja saudável, deve haver unidade no corpo, na alma e no espírito. Tópico 2.1. Precisam estar conectados na alma. A alma é a sede das emoções. Emoções, sentimentos, desejos, afetividade, pensamentos, identidade de cada indivíduo. Parte imaterial do ser humano.
Nesse caso, um sente a dor do outro. Se um estiver doente, o outro não se considera como saúde plena, porque estão conectados. Um complementa o outro. As características emocionais começam a ficar parecidas. Se um se entristece, o outro não terá alegria. Quando um está feliz, a felicidade alcança o outro. Seguem rigorosamente o que está escrito em Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Quando essa unidade no corpo aconteceu, essa junção na alma também acontece. E havendo essa junção na alma, a gente consegue se conectar ao outro, a gente consegue sentir o que a outra pessoa está sentindo. Por isso, o grande problema da gente se casar achando que é só uma questão sexual, é só uma questão de ter filhos, como muitos casamentos arranjados, né? Antigamente eram. Porque a pessoa que vai se casar com a outra, ela não vai ficar só na parte física. Querendo ou não, você acreditando ou não, você tendo pesquisado e lido ou assistir essa lição ou não, você vai estar conectado na alma também. Porque o casamento tem esse poder de conectar corpo, alma e espírito. 2.2. A consciência de não trocar o casamento por nada. O que Deus uniu, ninguém separe. Se tiver que escolher entre o casamento e os amigos, escolha o casamento. Se tiver que escolher entre o casamento e os parentes, escolha o casamento. Se tiver que escolher entre o casamento e a igreja, escolha o casamento. Se tiver que escolher entre o casamento e a faculdade, escolha o casamento. Se tiver que escolher entre o casamento e as diversões, escolha o casamento. Se tiver que escolher entre o casamento e o emprego, escolha o casamento. É uma insensatez trocar o casamento pelas demais coisas. A única coisa que não se pode trocar é Deus pelo casamento. A única frase aqui que eu achei um pouco polêmica, principalmente para crentes religiosos, é essa que fala da igreja. Se escolher entre o casamento e a igreja, escolha o casamento. Tem crente religioso que não vai concordar com essa frase. Por quê? Porque ele acredita que Deus e igreja é a mesma coisa. Deus é o ser que nos criou, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Criador. E antes da gente casar, Ele já tinha nos chamado pelo nome, antes da gente nascer, Ele já nos conhecia. Por isso que nós pertencemos a Ele. E a Ele nós devemos dar toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. E antes dele criar o que a gente hoje chama de igreja, ele criou a família. Então é primeiro Deus, depois a família, depois vem a obra de Deus, ou a questão da igreja, que hoje nós estamos falando de igreja. Então é primeiro Deus, depois a família e depois igreja. Primeiro eu me relaciono com Deus. Esse relacionamento vai me trazer uma família saudável. Uma família saudável vai me levar para uma igreja ser saudável. Porque a gente conhece muita gente, não sei se você conhece, que na igreja ele é um anjo, em casa ele é um verdadeiro demônio. A gente até acompanha casos em que o filho vai para a igreja para fugir do pai que está em casa briguento. Aí no culto seguinte, esse pai briguento que deixou o filho irritado vem para o culto. E ele canta e fala na presença de Deus, como se nada tivesse acontecendo, irmão. Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Então, primeiro vem Deus, depois vem a família. Ajeite a tua casa, coloque a tua casa em ordem, irmão. Depois tu vem para o culto, depois tu vem adorar a Deus. Porque senão você vai estar oferecendo um sacrifício de tolo, tá? A gente não pode deixar a igreja por causa dos nossos problemas familiares, é diferente. Agora, tem gente que abre mão de estar com a família em muitas ocasiões para estar religiosamente na igreja, mas a família dele está sendo destruída e ele não está nem percebendo, tá? Então pense nisso. Os demais elementos aqui a gente não tem dificuldade de concordar, tá? Há um outro comentário que tem aqui, do pastor Valdir Alves: o casamento não se troca. Quando está ruim ou em crise, precisa ser corrigido ou melhorado. Os defeitos do primeiro casamento podem não aparecer no segundo,
mas no segundo poderão surgir defeitos que não existiam no primeiro. Que frase excelente, irmão. Eu achei linda essa frase. Porque às vezes a gente pensa na separação da seguinte forma: eu vou me separar porque esse casamento está cheio de problemas. Tem muito problema aqui nessa casa. Aí a gente se separa. Pá, separou. Ok. Aí eu vou, numa próxima oportunidade, eu vou me juntar a uma outra pessoa e formarei um novo casamento. E aí, o que o autor está dizendo? Que os problemas lá do primeiro casamento não vão ter nesse. Mas nesse casamento vão ter novos problemas. Porque nós somos humanos, nós somos seres pensantes, nós somos seres complexos. Lembra do que a gente falou lá sobre o melancólico, o fleumático? A gente precisa aprender a se conhecer, gente. Porque aí a gente vai se casar com uma pessoa também diferente da gente, com cultura diferente, vinda talvez de um outro casamento, frustrado, que a gente vai se casar e a gente vai falar assim: nossa, que bom que essa mulher aqui que eu tenho agora não é igual a outra. Sim, ela não é igual a outra, porque cada uma pessoa é diferente da outra. Só que essa aqui, meu amigo, que você está se casando, ela também vai apresentar problemas. E você, que ela está agora galanteando e dizendo: nossa, encontrei o verdadeiro príncipe, daqui a pouco esse príncipe vai começar a apresentar defeitos, vai começar a apresentar as suas dificuldades, porque nós somos homens, temos nossos problemas, temos as nossas dificuldades. E a gente vai descobrir novos problemas. Talvez lá você não tinha eles, mas aqui você terá novos problemas. Então a gente não precisa se desfazer do casamento para buscar a felicidade. A gente tem que consertar aquilo que Deus nos deu para que a gente seja feliz dentro do projeto inicial de Deus, né? O profeta até diz que a gente não pode se desfazer da aliança que a gente fez lá na nossa mocidade, dos votos que a gente fez na nossa mocidade, porque senão Deus virá como uma testemunha veloz contra nós. 2.3, o entendimento de que reconciliação conjugal é possível. Reconciliar-se e voltar a restabelecer boas relações com a pessoa amada, com quem estava brigado ou em sérios conflitos, aproximação mútua entre os cônjuges após uma separação, voltar à comunhão que se perdeu, todos estão sujeitos a desgastes, descontentamentos e afastamentos no relacionamento conjugal, reconciliar e deixar para trás o acontecido, passar por cima das falhas e voltar à convivência interrompida por desavenças. Após a reconciliação, não fique batendo na mesma tecla, esqueça o passado, não cobre mais nada do antigo episódio, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. As brigas não podem ser permanentes nem capazes de acabar um casamento para sempre, né? Então a gente sempre, irmão, vai buscar ajustar, a reconciliar. A gente acha, e isso é um engano que Satanás coloca na nossa cabeça, que se a gente desfaz desse e vai para um outro, a gente vai conseguir mais fácil fugir dos problemas. Não vai, irmão. Problema você vai ter em todo lugar. Agora a gente precisa, dentro desse casamento, que eu já estou há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, buscar sempre o caminho da reconciliação, o caminho do diálogo, o caminho da paz, o caminho do perdão. A gente caminhando por esse caminho, a gente vai encontrar novamente saídas para a gente continuar e permanecer até que a morte nos separe. Tópico 3. A união precisa estar no espírito. A gente falou de corpo, de alma, e agora a gente vai para o espírito, que é a unidade espiritual. A unidade espiritual busca sentido para a vida, e isso pode ser construído dentro do próprio casamento e no relacionamento com Deus. O espírito entra em contato no âmbito espiritual. O espírito é o sopro de Deus, a parte não material do ser humano que se comunica e se relaciona com Deus. Deus é espírito e só podemos adorá-lo em espírito e em verdade. 3.1, precisam estar conectados no espírito. O espírito é a sede da consciência, do racional, do tribunal da alma, da inteligência do ser humano. A falta de união no espírito tem levado muitos casais ao fracasso porque ficam restritos só ao corpo e à alma, prazer e sentimento sem razão. O corpo pode deixar de ser atrativo, é igual eu falei lá atrás, tá? Então, o corpo pode deixar de ser atrativo. A pessoa sofre uma doença, sofre um problema físico, sofre um acidente. Fisicamente, ela não tem mais atração, fisicamente, a gente não pode ter mais relacionamento sexual. E aí, vai acabar o casamento por causa disso? Jamais.
A alma pode deixar de sentir emoções e sentimentos, mas o espírito é para sempre, até que a morte os separe. Hoje há muitos casamentos não integrais, não totais, mas parciais. O casamento é completo quando os cônjuges estão unidos no corpo, na alma e no espírito. Ligados no espírito, os dois exercem a mesma fé, buscam adorar, servem ao mesmo espírito e propósito. Deus passa a estar presente na vida do casal. Ele estando no centro da união conjugal, não há como dar errado, pois ele se responsabiliza e a sua palavra dá o respaldo suficiente. Um comentário também interessante para essa lição é quando estão ligados no espírito, um apoia o outro nas questões espirituais. Quando estão ligados no espírito, um apoia o outro no desempenho ministerial e eclesiástico. Quando estão ligados no espírito, os dois se envolvem juntos na obra de Deus. É maravilhoso, irmão, quando a gente está fazendo a obra de Deus e a gente tem essa aliança com o nosso cônjuge, a gente tem essa parceria, né? Eu, particularmente, como pastor, eu não me vejo como pastor sem a minha esposa. Jamais, irmão. Se um dia ela faltasse, um dia ela partir para a eternidade antes de mim, com certeza eu não me vejo pastoreando sem ela. É uma questão que me completa muito na obra de Deus, né? É uma pessoa que vem para somar. Aquilo que falta em mim como pastor, ela me complementa. Então a gente faz um trabalho. Às vezes os elogios chegam para mim. Nossa, pastor, que legal, que ideia brilhante, que fantástico, né? E às vezes a gente, se não der crédito para nossa esposa, a gente fica com o crédito todo para nós. Mas na verdade, a nossa esposa, ela que complementa e dá esse toque todo especial no nosso ministério. Né? Que maravilha, Deus seja louvado por isso. 3.2, o que Deus uniu, não separe o homem. Jesus deu essa instrução em Mateus 19. Os que se separam é por causa da dureza do coração, falta de compreensão e perdão. A ordenança para não se separar é até que a morte chegue. Antes disso, é uma decisão particular, humana e de livre-arbítrio dos cônjuges, e não há liberdade bíblica para fazê-la. Quando o casal se separa, não temos mais um inteiro, mas sim duas metades. O plano divino exclui do casamento a infidelidade, a bigamia e o divórcio na forma arbitrária, que segue apenas a vontade de quem decide. E hoje a gente está vivendo, irmãos, até mesmo dentro da igreja, um alto índice de divórcio. Vamos ver várias pessoas quebrando esse princípio de Deus, que Deus uniu, não separe o homem. Então não há respaldo nas escrituras para o divórcio, irmão. O divórcio não deveria ser normatizado na igreja, né? Só quando a morte nos separasse. Em que caso, pela dureza do coração dos homens, Moisés ordenava o divórcio. Aí Jesus vai citar isso. Mas por causa da dureza do coração dos homens, Moisés ordenou. Mas aí Jesus disse: olha, se não for por infidelidade conjugal, não se separe. Então, a única coisa que Jesus cita para uma possibilidade, porque antes disso vem o perdão, antes disso vem a reconciliação. Se você foi infiel e a sua esposa te perdoou e você está arrependido, o casamento permanece intocável. Agora, se você foi infiel, a sua esposa decidiu não perdoar, é nesse ponto, por causa da dureza do nosso coração, aí Jesus fala que há uma possibilidade. Jesus não está dizendo para que a gente, ao ser traído, a gente já vai direto para o divórcio. Ele está dizendo que essa é a única possibilidade que a gente possa pensar em se desfazer do casamento, né? Porque trouxe mácula, trouxe mancha para o leito. Então existe uma fagulha de possibilidade, mas o perdão ele vem antes, a reconciliação ela tem que ser buscada antes, o amor ele pode cobrir isso, a pessoa arrependida pode dar a volta por cima. Então pense nisso. Agora, hoje em dia, a gente banalizou tanto que a gente chama alguns tipos de separação de incompatibilidade de gênio. Eu me separei porque a gente não dava certo. Eu me separei porque ele era muito diferente de mim. Meu Deus do céu, se a gente for separar, irmão, porque a gente é diferente da outra pessoa, então não existiria casamentos. E a gente viu aqui nessa lição
que a gente vai ter personalidades diferentes, né? Então, nessa junção de personalidades, a gente vai se completar. O que falta em mim, sobra na minha esposa. O que sobra na minha esposa, falta em mim. A gente se junta, se torna uma só carne. A gente vai aprendendo, abre mão daqui, abre mão dali, a gente vai se ajustando. Eu vou me conhecendo, vou conhecendo ela e a gente vai se ajustando, irmão, dentro do casamento. Agora, dizer que não deu certo por incompatibilidade de gênio, aí é um problema. Tem pessoas que se separam por uma questão financeira, né? O casal estava feliz, estava muito alegre, de repente o rapaz ficou desempregado. E aí começaram a ter as crises financeiras. E ó, o índice de divórcio por causa de finanças é muito alto, né? Por isso que a gente sempre também recomenda que você cuide muito bem das suas finanças, porque infelizmente esse tem sido um alto índice de divórcio é quando as finanças não vão bem. A gente, infelizmente, irmão, quando a gente faz os votos diante do lado do pastor, a gente, infelizmente, está falando da boca para fora. A maioria de nós fala da boca para fora, porque a gente diz que é na alegria, é na tristeza, é na saúde, é na doença, é com dinheiro, é sem dinheiro, a gente tá junto, a gente constrói tudo junto, mas na hora da escassez tem muita mulher que pula fora do barco. Na hora da escassez tem muito homem que pula fora do barco. Eu conheço até umas histórias assim bem estranhas que a gente só acredita porque conviveu com a pessoa, conhece a história em loco, de casais que estavam ali felizes da vida e a mulher engravidou. Não sei se você conhece esses casos. A mulher engravidou e a criança nasceu especial, uma criança especial, problemas. Essa criança nasceu com problemas, ela vai carregar a vida inteira, ou a síndrome de Down, ou um outro problema, enfim, foi acometida de um problema, enfim, nasceu especial. E aí, o que é uma boa parte das mães, pasmem, ó, elas, ó, pula do barco e deixa a criança com o pai ou com os avós e some no mundo. E também muitos pais, quando ele sabe que o filho é especial, ele larga a mulher só e, ó, dá no mundo, porque não quer levar aquela carga para o resto da vida. Infelizmente, irmãos. Aí a gente percebe que muitas pessoas casaram pelo prazer sexual. E o prazer sexual no casamento, por si só, ele não segura ninguém. A gente precisa estar ligados no corpo, na alma e no espírito, né? Casamento é uma arte fenomenal, mas que precisa a cada dia ser estudado, trabalhado e a cada dia, com a graça de Deus, a gente vai vencendo e vai somando anos. Então, quando eu vejo um casal que fala assim, pastor, ore pelo meu casamento, eu estou feliz, estamos completando hoje 40 anos de casado. Que maravilha, irmão. A gente, se for sentar com esse casal, o que eu tenho de idade, a pessoa tem de casado, irmão. Quantas experiências essa pessoa tem para me passar? Quantas vezes comeram sal juntos? Quantas noites mal dormidas? Quantas angústias e desesperos esse casal passou? Mas olha aí, 40 anos, 50 anos de casamento. Que a gente possa, quando tiver as cansas, os cabelinhos branco, a gente possa dizer também, pastor, ore por mim. Estamos completando 50 anos, 60 anos de casado. A gente vai ter vivido muito e junto da pessoa amada. E aí, mais um comentário do pastor Valdir. Antes da consumação do divórcio, os cônjuges devem lutar pela reconciliação e reconstrução do casamento. Então, dentro daquilo que eu falei, tá? Dos problemas que vão gerar um divórcio, que seja relação sexual ilícita, né? Que foi traição, adultério, deve-se buscar a reconciliação. Mesmo que exista ali, biblicamente, um pequeno motivo ali deixado para você se separar, a reconciliação sempre é melhor. E aí existem também os problemas com filhos, os problemas com os familiares, os problemas financeiros, existem tantas complexidades no casamento, mas
o diálogo e a reconciliação é sempre o melhor caminho. Que possam enxergar as consequências e o desenrolar de uma decisão que ficará registrada pelo resto da vida. Então pense, ore a Deus, peça a Deus sabedoria, ore mais um pouco, sente, converse, peça a oração, medite, deixa passar o tempo, tire umas férias juntos para você tomar decisões como essa, né? Porque vai ficar para o resto da vida, vai ficar marcado, inclusive, principalmente para quem tem filhos pequenos em casa ainda, né? Imagina o drama de uma criança que é apegada ao pai e agora o pai não está mais dentro de casa. E agora tem que ficar vendo o pai uma vez por semana e a mãe sempre dando problema, aquele chilique e vice-versa, aquele chilique para lá, para cá, porque já está casada com outro, o rapaz já está casado com outro e vira aquele drama que entra a sogra, a nora, a sogra, o tio, a outra tia, e mistura a família e a criança no meio daquele rolo todo não sabe nem quem ela é mais. E a gente vai estar trazendo consequências irreparáveis para essa criança. Então pense nisso, tome cuidado. Deus vai vir como uma testemunha veloz contra aqueles que optam, né, de cara assim pelo divórcio. Deus vai vir como uma testemunha veloz. 3.3. A presença de Deus enche o espírito. A presença da terceira dobra do cordão leva ao casamento a não se quebrar facilmente. A mente é cuidada pela presença do Espírito Santo, mas necessário se faz ter Deus no centro das atenções e não tomar nenhuma decisão ou fazer algum projeto sem consultar ou falar com Ele. O que torna o casamento do cristão diferente dos demais é a presença de Deus, mas Deus se faz presente quando há temor e obediência à sua palavra. Por isso, vemos a diferença que faz no lar, quando o homem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E mais um comentário que eu achei interessante aqui, dentro dos pilares do casamento, são vários pilares, a gente já faz casamentos trazendo esses pilares dentro do casamento. Dentro desses pilares, o autor traz pelo menos dois aqui, que é amor e responsabilidade. Nos pilares do casamento, o amor e a responsabilidade são peças fundamentais, pois o amor enche o coração. O amor enche o coração e cuida da alma. A responsabilidade enche o estômago e cuida do corpo. Então, eu amo a minha esposa me ama. Então, nisso a gente vai estar cuidando do coração um do outro, da alma um do outro. Aí eu tenho também responsabilidade. Com a responsabilidade, eu vou cuidar da minha família, eu vou proteger a minha família, eu vou zelar pela minha família e vou cuidar deles. Mas, primordialmente, a presença de Deus é o que destaca o casamento do cristão, pois vemos muitos casamentos de incrédulos que têm amor e responsabilidade, mas falta a presença do Espírito de Deus na vida dos cônjuges. Então, amor, responsabilidade é regado pela presença de Deus. Você tem dois pilares fundamentais de sustentação, mas nunca deixe de faltar Deus aí no seu casamento, né? E a conclusão diz: nunca podemos renunciar àquilo que Deus fez. As coordenadas foram do próprio Criador. Se não fosse possível, então ele não teria declarado em sua palavra e serão os dois uma só carne. Essa união conjugal é um processo que acontece e se concretiza ao longo do tempo. Essa união conjugal é um processo que acontece e se caracteriza ao longo do tempo, né? A gente vai passar por um período ali que a gente sabe que é um período de lua de mel, aí vem um período das primeiras crises ali por volta de até os 6 anos de casados, aí vem um período de amadurecimento, que é onde entra os filhos, a maioria dos casais vai começar a ter filhos depois de 3, 4, 5 anos de casado, aí vem as crises por causa de filhos, aí daqui a pouco vem as questões da criação de filhos. Aí daqui a pouco esses filhos viram adolescentes, aí vinha aquelas crises por causa de filho. Aí o filho vai embora de casa, aí fica aquela síndrome do ninho vazio. E cada etapa o casal vai passando por isso. Daqui a pouco vem os netinhos e preenche o espaço que os filhos deixaram em casa. E assim a gente vai se reconstruindo, se reinventando. Passa-se os anos e a gente ainda está aprendendo. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe.
Tenhamos todos nós uma semana abençoada para se preparar para essa lição, e você que vai ser o professor dessa lição, deixa Deus te usar. Tem esses recursos aqui, tem vários de outros canais que você pode pesquisar também, mas não deixe de estudar, de se esforçar para deixar essa mensagem aí no coração dos seus alunos. Deus os abençoe. Até a próxima EBD em Foco, se Deus assim nos permitir.